A língua, ao contrário do que possa pensar, é um órgão com funções muito importantes. Ela participa nos processos de mastigação, de deglutição, ou seja, de engolir, na fonação, na fala, e também na gustação, ou seja, na nossa capacidade de sentir o paladar. Mas será que dá a devida atenção à sua língua? Foi o que nós fomos investigar na rua, junto dos portugueses. Deitar a língua de fora pode ser um ato de irreverência, provocação ou pura sensualidade. Como é que os portugueses interpretam esta atitude? Acho um bocado rude, mas acho que depende da idade, mas sendo crianças acho que até é engraçado em certa fase, desde que parem a certa altura. Acho feio, depende das ocasiões, mas acho mal. Pode ser divertido, pode ser sensual ou pode ser considerado uma falta de educação, depende sempre do contexto em que estamos a praticar o ato. Mas não vejo que seja um ato de má educação. Toma atenção à sua própria língua? Não muito. Não tomo muita atenção. Obviamente que se está com uma cor diferente, tento perceber se passa alguma coisa. Sim, tira-se muitas conclusões. Sobre quê? Sobre a sua saúde. Não, nunca reparei assim muito nisso. Senhoras, têm por hábito reparar na vossa própria língua? Não tenho hábito. Nada. Olha, eu às vezes vejo, se estiver muito branca, normalmente é porque não está a correr bem o sangue lá. Até com a febre, portanto a língua fica mais branca, portanto há esse indicativo. Eu estava aqui a controlar-me para também não deitar a língua de fora. Bom, mas depois da opinião dos portugueses, esclarecemos as cores da língua com o médico dentista Filipe Freitas. Boa tarde, Filipe. Bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Filipe, a língua pode dizer-nos muito sobre a nossa saúde. É um órgão que nós nem sempre valorizamos muito. É o órgão mais musculado do nosso corpo, tem 17 músculos. Que cuidados é que devemos ter em relação a este órgão do nosso corpo? Muito bem. A língua pode ter alterações que têm uma origem na própria mucosa lingual e serem problemas locais, específicos, ou podem ser manifestações gerais, portanto, doenças sistémicas, e serem o reflexo na boca de alterações do nosso corpo, de patologias do nosso corpo. Num caso ou no outro é importante identificar a causa da alteração e corrigi-la. Estamos aqui no meio de várias línguas, porque as línguas podem ser saudáveis ou terem, pela sua própria coloração, traduzir algumas patologias. Eu convidava, se calhar, até ao nosso plasma para falarmos um bocadinho sobre as diferentes colorações que a língua pode ter e o que é que isso pode significar. Temos aqui, então, em primeiro lugar, uma língua vermelha, que é diferente a língua vermelha da língua rosada, não é? Rosada. Habitualmente, a coloração normal da nossa língua é o rosado. É semelhante a qualquer mucosa da boca, da gengiva, das bochechas, é o rosado. Quando ela está exageradamente vermelha, pode significar uma deficiência de alguns nutrientes. Por exemplo, vitaminas do grupo B, essencialmente a 3 e a 12, ferro ou ácido fólico. Portanto, podemos estar perante um quadro de má absorção intestinal ou de desordens metabólicas destes nutrientes. Ou mesmo de carências nutricionais por falta de aporte, por falta de ingestão através da dieta, não é? Não necessariamente uma perda por hemorragia. Exatamente. Uma língua muito vermelha, muito lisa, muito brilhante, pode ser uma anemia ferropénica, por falta de ferro. Muito bem, vamos ver qual é então a próxima, a língua preta. Língua preta. Que é uma língua que pode ter um aspecto assustador, aliás, a reação do nosso público mostrou isto mesmo. Esta ilustração é de uma língua pilosa negra. Língua pilosa, porque nós temos umas papilas que, quando estão aumentadas, ficam com aspecto de pelos. Negra, porque depois ficam pigmentadas, ficam escurecidas. Geralmente, isto resulta de um desequilíbrio da nossa flora microbiana normal, que leva à multiplicação de bactérias cromogénicas. São bactérias que têm capacidade de pigmentar os tecidos. Isso pode ver-se à toma repetida de antibióticos, de largo espectro, ou ao uso prolongado de alguns desinfetantes, alguns antissépticos. A boa notícia é que isto não traduz normalmente uma situação de grande risco e, portanto, resolve-se, desaparece espontaneamente ao fim de algum tempo, não é? Se não for autolimitada, resolve-se facilmente com uma melhoria da higiene oral, ou com a interrupção dos hábitos tabágicos, ou com a correção do problema de base, os antibióticos ou os antissépticos. Então, aproveitando, se é fumador, já sabe, tem aqui mais uma razão para deixar de fumar. Vamos então ver qual é a próxima língua, a língua amarela. Língua amarela. Quando nós temos uma camada amarelada no dorso da língua, isso pode significar uma acumulação de restos de alimentos ou de placa bacteriana. E, portanto, devemos dar instruções aos doentes para também escovarem o dorso da língua. Portanto, a limpeza da língua deve ser incluída nos nossos hábitos habituais de higiene oral.
Algumas pessoas, por exemplo, que têm uma dieta mais pastosa, sobretudo as pessoas mais idosas, podem de facto ter também este aspecto e não traduzir nenhuma patologia, não é? Verdade. Quando a alimentação é pouco consistente, com poucos alimentos duros, perde-se o efeito de autolimpeza das mucosas e, portanto, acumula-se esta camada de restos de alimentos e de bactérias no dorso da língua. E é um importante reservatório de bactérias que, entre outras coisas, pode provocar a litose. É importante fazer também a higiene da língua. Uma das causas de mau hálito, chamada halitose, pode também, de facto, vir da língua. Temos depois aqui a língua branca. Placas ou manchas esbranquiçadas podem significar uma infecção fúngica. Na boca, as mais frequentes são as candidíases. As senhoras conhecem da ginecologia, das candidíases vaginais, mas a cândida é um fungo que também está na boca. E está na nossa flora habitual, faz parte da nossa saliva. E atinge qualquer idade, não é? Atinge qualquer idade, ela é mais frequente nos extremos de idade. Portanto, nos bebés, as mães conhecem os lugares chapinhos, portanto, nos extremos de idade, ou porque o sistema imunitário ainda não está completamente desenvolvido, ou nos idosos porque o sistema imunitário já está, de algum modo, comprometido. Num adulto saudável, não é suposto haver uma candidíase, portanto, é uma infecção oportunista e, mais importante do que tratar, é identificar a causa dessa infecção. Um aspecto que é importante é as pessoas que fazem, por exemplo, inaladores para tratamento de asma, por exemplo, que contenham corticoides, como eles deprimem o sistema imunitário, podem provocar situações de candidíase oral e, portanto, a recomendação é que as pessoas que fazem esse tipo de inaladores tenham sempre cuidado depois de aplicarem a medicação de bochechar e limparem a cavidade oral, porque não é aí que a medicação deve atuar, é a nível da árvore respiratória, para prevenir que este tipo de situações possam, de facto, acontecer. Vamos ver qual é a próxima? Vamos a isso. A próxima é a língua geográfica. Que tem, assim, um aspecto também assustador, geralmente preocupa as pessoas. Chamamos a isto língua geográfica porque o aspecto é um aspecto compatível com um mapa, faz-nos lembrar um mapa. Temos zonas avermelhadas, onde não há papilas, e depois umas linhas esbranquiçadas a circundar essas zonas vermelhas. O termo correto é glossite migratória benigna, glossite porque é na língua, migratória porque estas áreas vão mudando com o tempo de localização, e benigna porque é uma situação inócua que não acarreta grandes complicações. É só mais o impacto estético da pessoa acordar de manhã, olhar ao espelho e ficar ter assustado. Um mapa-mundo na língua, não é? Está associado ao stress, pode estar associado ao stress. Há também alguns estudos que mostram uma associação com outras doenças da pele, a psoríase e dermatite atópica, mas em geral é assintomática e não precisa de intervenção. Muito bem, vamos à próxima. Língua fissurada. Todos nós podemos ter no dorso da língua pequenas fissuras, pequenos sulcos. Quando esses sulcos estão muito marcados, muito profundos, chamamos a isso língua fissurada. Mais uma vez, é uma variação anatómica, não é por si só uma alteração patológica. Devemos instruir os doentes a fazer também uma escovagem da língua, porque estes sulcos mais pronunciados favorecem a acumulação de alimentos e de placa bacteriana. Muito bem. Uma das funções mais importantes da nossa língua, e falámos sobre isso já aqui, é a questão do paladar. A nossa língua tem vários receptores que nos mostram, então, ou que nos permitem ter várias sensações relacionadas com este sentido. Como é que isto se distribui aqui na nossa língua? Portanto, a língua é o órgão do paladar, do gosto. Para isso, existe no dorso da língua várias papilas gustativas, pequenas estruturas que nos dão a percepção dos sabores mais importantes. Na zona posterior, na parte de trás, em V, nós temos uma zona de papilas que se chamam circunvaladas, que são responsáveis pela percepção do amargo. Depois, lateralmente, as papilas foliadas dão-nos a percepção do azedo ou do ácido. À frente, as papilas fungiformes, porque parecem cogumelos, dão-nos a percepção de lado do salgado e na ponta da língua nós percebemos o doce. Nesta região central temos outras papilas, as papilas filiformes, que não dão indicação de nenhum sabor concreto, dão-nos antes a textura dos alimentos. Temos aqui então, falámos um bocadinho do paladar, dos vários aspectos da língua, mas a observação da língua é algo que deve fazer parte da rotina da higiene oral. Não é uma coisa que as pessoas tenham, se calhar, muitas vezes atenção a isso, não é? É verdade. O autoexame da língua ou da boca em geral não é para ser feito todos os dias, é importante informar sem alarmar, mas é importante que as pessoas se habituem a volta e meia a espreitar ao espelho e ver o aspecto da língua para ver se identificam alguma destas alterações que acabámos de explicar. Se calhar eu desafiava-te a fazer isso, que é para lá em casa as pessoas saberem o que é que devem fazer. Esse autoexame. Vamos então mostrar como é que se faz o autoexame da língua. Normalmente isto deve ser feito em casa, não é? Com a ajuda do espelho. Ou de um espelho deste tipo, ou com um espelho de parede, não é? De parede, da de casa de banho. consiga visualizar bem a sua língua. E depois o que é que se deve fazer? Sequencialmente, devemos começar pela observação dos lábios. Portanto, observar o lábio superior e o lábio inferior. Isto deve ser feito em quanto tempo?
Todos os dias? Dependendo dos fatores de risco do doente. Portanto, essas instruções devem ser dadas pelo médico dentista em função das necessidades individuais de cada doente. Não devemos criar uma angústia ou uma ansiedade exageradas, porque isso não é saudável. Então começamos pelos lábios, não é? Pelos lábios. Portanto, o superior e o inferior, espreitar a mucosa, no interior e no exterior, fazer em cima, fazer em baixo. Depois, em relação à língua, portanto, colocar a língua de fora, observar o dorso da língua, aproveitar para ver o aspecto, a textura, a coloração, fazê-lo também na parte de baixo da língua, no ventre, aqui na zona do freio e no pavimento da boca. Observar depois os bordos da língua, ora a língua para fora, novamente. Observar os bordos laterais da língua e depois observar o palato, o céu da boca, também deve ser incluído neste autoexame, e depois prosseguir com a observação das bochechas, uma e a outra, e no final o doente deve ser instruído no sentido de palpar o pescoço para procurar alguns nódulos ou gânglios que possam estar aumentados. A que é que devemos estar atentos? Ou seja, alterações que devam ser importantes de preocupar o doente e de motivar a procura do médico? Geralmente este autoexame é feito no contexto do diagnóstico precoce de cancro oral. A língua é, dentro da boca, a localização preferencial para o aparecimento de tumores. Não é o tema do programa, mas um dia destes podemos falar sobre cancro oral. Geralmente feridas, úlceras que são persistentes, que não cicatrizam, sem causa aparente e que persistam por mais 2 ou 3 semanas, devem merecer a nossa atenção. A maior parte das úlceras tem uma causa traumática, ou porque nos mordemos, porque há um dente fraturado, mas se ela persistir, deve ser valorizada. Temos aqui um aparelho que muitas pessoas desconhecem o que significa. É verdade, é verdade. A esmagadora maioria da população desconhece que deve complementar a sua higiene oral com o uso de um raspador lingual. Portanto, a higiene da língua pode ser feita com o uso da escova. Portanto, no final da escovagem dos dentes podemos utilizar a própria escova para lavar a língua, mas melhor do que isso é utilizar este raspador, porque está perfeitamente desenhado para se adaptar à anatomia da língua. E o doente, como já tiraste as luvas, vou fazer a mim próprio. Deverá fazer esses movimentos de vai e vem, de trás para a frente, para poder limpar de forma eficaz o dorso da língua, remover restos de alimentos nos bordos, no dorso, restos de alimentos e bactérias. Portanto, é um não instrumento acredito que acabei de fazer isto em televisão, mas pronto. Há coisas mais bonitas. Isto é importante, não só falarmos da higiene, mas também da observação, porque hoje em dia é cada vez mais frequente e muitas vezes passam despercebidas situações de cancro da cavidade oral, não é? É verdade. Há pouco falei da questão das úlceras, que persistem e que não cicatrizam e que pode ser um sinal precoce da presença de um cancro, mas há outras manifestações, lesões brancas ou vermelhas que também persistam, massas ou zonas endurecidas que também não têm razão aparente, podem ser manifestações precoces de um cancro da cavidade oral. E nessas situações o diagnóstico precoce é de facto essencial. Por isso, se este tipo de gestos não fazem parte do seu dia-a-dia, por favor esteja mais atento e comece a fazê-lo, e também naturalmente fazendo visitas regulares ao seu dentista terá um acompanhamento muito mais adequado para prevenir estas situações. Essa é a atitude, é a estratégia mais importante na prevenção e no diagnóstico precoce, quer do cancro oral, quer de outras doenças orais. Para além da raspagem da língua, da escovagem dos dentes, há mais alguma medida que deva fazer parte da rotina para uma boa higiene oral? A escovagem por si só não chega ao espaço entre os dentes. Portanto, devemos sempre complementar com a utilização de fio dentário para garantir a limpeza entre os dentes. Fio dentário ou escovilhão, em função também do tipo de espaço que há entre os dentes. Mas temos sempre que complementar essa escovagem. Muito bem. Ficam aqui conselhos então muito importantes que o Dr. Filipe acabou de nos deixar. Muito obrigado pela tua participação. Obrigado. Até à próxima. Obrigado.